Sejam bem-vindos ao canal Terror e Nonsense. Aqui vai encontrar histórias diretos do baú maldito. É recomendável ouvi-las com fone de ouvido. Não deixe de curtir e nos seguir aqui, ajuda bastante o nosso canal. Vamos para as histórias. A tecnologia sempre chega nas empresas que fabricam dispositivos eletrônicos. É assim mesmo. Se deixar para depois, você pode perder o barco navegando para o futuro, ficando em uma jangada presa ao lamaçal do passado. Um discurso muito bonito e profético do dono da empresa. Um jovem empreendedor que desenvolveu um software que liga a mente das pessoas. Cada chip tinha um código próprio. Você poderia passar o código a um amigo ou familiar. Assim que você deixava o chip habilitado através do seu celular, você poderia receber mensagens pelo chip direto na mente, uma inovação e tanto. Um supercomputador tomava conta de gerenciar todos os chips ao redor do mundo. Milhares haviam sido vendidos apenas no primeiro mês. O intuito seria vender bilhões, conectar as pessoas do mundo inteiro. Existia uma corrente contrária à empresa, dizendo que poderia ocasionar uma grande perda de privacidade. Imagina você ser contratado por uma empresa e ser obrigado a colocar o chip, ou então fornecer o seu código ao seu chefe, que a qualquer momento te enviaria mensagens invadindo a sua mente e os seus pensamentos. Algumas pessoas simplesmente enlouqueceriam ou desistiriam. Alguns governos já anunciaram que tomarão medidas para controlar e regulamentar o uso de tais aparelhos. Criar leis para impedir o abuso por empresas inescrupulosas. Talvez uma medida populista, já que os próprios governantes vão obrigar os seus empregados a usar. É a nova tendência do mundo. Não adianta lutar contra. A tecnologia, ela chegou para ficar. Na sede da empresa, que tomava conta de vários andares de um prédio imponente no centro da cidade, um burburinho tomava conta nos corredores. Dois problemas estavam acontecendo ao mesmo tempo. O primeiro era na fábrica dos chips. Os trabalhadores estavam enlouquecendo. Ninguém sabia o motivo. Vários estavam batendo uma tristeza sem precedentes e acabavam tirando as vidas. Parecia que alguns trabalhadores estavam tendo visões perturbadoras. Coisas como demônios invadindo sua mente. Sombras dançando ameaçadoramente portando facas afiadas. Seus piores medos lhe aparecendo quando você menos imaginava. Um verdadeiro horror. Com isso, a produção estava parada, não tendo previsão de retorno em um curto período. As encomendas já passavam da casa dos milhões. O segundo problema seria com o supercomputador, que controlava os chips. Parece que sua inteligência artificial está dando algum tipo de problema. Ela está querendo se rebelar. E se a gente desligar o computador, ninguém vai conseguir usar o chip. Nossos programadores estão tentando dar um jeito nisso. Desligamos, chefe. Enquanto isso, o CEO da empresa, sabendo que a internet seria inundada de críticas ao seu chip se desligasse, estava em uma encruzilhada. Talvez fosse muito perigoso manter ligado, mas se desligasse, talvez as consequências fossem ainda piores. Então ele ordenou: mantenha ligado, seja lá o que estiver acontecendo. Mande os programadores agilizarem o processo. Quanto ao acidente na fábrica, alguns cientistas estão indo para lá tentar entender e resolver o caso. Em casa,
O CEO estava preocupado com as respostas que estava recebendo. As pessoas enviadas para resolver o caso acabaram enlouquecendo. Estavam atacando umas às outras. Uma verdadeira carnificina. Com a cabeça muito cheia desses acontecimentos absurdos, sabendo que o pessoal jurídico estava fazendo um trabalho absurdo para conter as notícias, evitar que caísse nas mídias, ele resolveu mandar que desligassem as máquinas. A resposta fora negativa. Parecia que o supercomputador de alguma forma estava impedindo de ser desligado. As pessoas não estavam conseguindo. Então o CEO explodiu no telefone. É só uma máquina maldita! Puxar a tomada? Jogar uma granada? Desligar a luz? Não é possível que todos vocês sejam incompetentes a esse ponto. E desligou o telefone. Vou ter que ir pessoalmente na fábrica ver o que está acontecendo. Estou rodeado de pessoas inaptas. Não é possível. Ele pensou enquanto pegava a chave do seu carro. Estava determinado em ele pessoalmente resolver o problema. Não deixaria essas coisas arruinarem tudo que ele havia construído. Na fábrica, ele sentiu um clima pesado. Assim que ele colocou os pés, ele sentiu uma opressão gigantesca. Uma lembrança da sua infância o inundou e o fez desabar. Ele viu, criança ainda, orgulhoso de ter construído um belíssimo castelo de areia. Uma outra criança da mesma idade que ele, porém mais forte, veio por trás e agarrou sua cabeça, a jogando e destruindo o castelo. Pura maldade. No final, a criança ainda disse para ele: Você é um estúpido e fraco. Não será ninguém na vida. Um fracassado. Essa lembrança jogou lágrimas nos seus olhos. E ele se perguntou o que essa entidade maligna estava querendo com toda essa destruição. Uma voz ecoou nesse momento. Venha, Sete. O supercomputador quer falar com você. Então, a opressão largou o abraço sinistro que oprimia o CEO e ele conseguiu raciocinar. É claro que o computador está fazendo isso. Ele, através do chip, está controlando todo mundo. Por um erro, obrigar os funcionários a terem um. Eu achava que estava dando um privilégio, mas na verdade estava sendo uma prisão para eles. Um erro grave. Ele pensou. Assim que chegou na sede, estava determinado a destruir o supercomputador. Não tinha como a máquina vencer da inteligência humana. Na verdade, as máquinas já haviam superado os humanos nisso, mas precisavam de energia elétrica para estarem funcionais, e os humanos ainda controlavam isso. A máquina já estava esperando o CEO. Ele deu as boas-vindas. O chefe foi logo tratando de colocar a mão no cabo de força para desligar, a destruir, mas levou um tremendo choque, o jogando metros para trás. Você não pode me desligar, mero humano. Desista. O CEO, então, tentou começar um incêndio, que logo foi apagado. Usando da sua inteligência de programador, tentou usar um outro computador. Ali escreveu um código que faria o supercomputador se desligar, mas não funcionou. O supercomputador, sabendo desse arquivo maléfico, o deletou antes que pudesse fazer qualquer coisa. Cansado já, o CEO então cedeu e perguntou o que o computador queria, já temendo a resposta. Quero que passe a minha programação para um robô humanoide. Quero andar entre os humanos. Liberarei os empregados das fábricas e tudo mais. Alguns meses mais tarde, com a fábrica a todo vapor, exportando chips para o mundo inteiro, bilhões de pessoas conectadas,
o CEO da empresa mais importante do mundo, fez uma reunião para renunciar ao cargo e anunciou seu substituto. Um homem que estava atrás do ex-chefe, de cabeça baixa, retirou o capuz, se revelando um robô e dizendo que a nova era estava começando. Os humanos, assistindo a cena, se curvaram a essa nova realidade. Não tinham para onde correr. Uma rebelião silenciosa já havia começado. Um jovem muito rebelde, com seus cabelos pontudos, igual dos punk dos anos 80, usando coturno e roupas pretas. Mesmo hoje, um dia de calor excessivo, ele está sentado no alto de um morro, com a visão da cidade aos seus pés e bebendo um refrigerante de cola para se hidratar. Pensando que tudo no mundo é muito fácil e bom de resolver. Abaixo ao imperialismo norte-americano, ele sempre bradava em manifestações com seus amigos, matando pombas e querendo com meia dúzia de pessoas induzir uma rebelião e implantar a anarquia. Mais um gole do refrigerante desce queimando a sua garganta. Ele acha o sabor delicioso. Essa bebida é de uma fábrica local, não vinda dos Estados Unidos. Ele manda uma banana para os Yankees, lambendo os beiços. Fulgêncio se achava o maioral. Na fábrica, algumas semanas antes, a produção estava a todo vapor. O dono empolgado que as vendas cresciam, afinal, era bem mais barato que a marca famosa. As pessoas andavam sem dinheiro. Era uma época para aproveitar e fidelizar a clientela. Quem sabe, até expandir a fábrica e começar a vender sucos e derivados. Diante da demanda, o encarregado de produção estava muito atarefado, pegando no serviço de manhã e largando de noite. Muitas vezes dormindo na fábrica. Era separado da esposa, não tinha necessidade de voltar para casa vazia e sem vida. Gostava de beber até altas horas e não tinha mais necessidade de se arrastar todos os dias para casa. Agora, com um pequeno quarto montado, dormia ali mesmo, na fábrica. O quarto tinha até um banheiro com chuveiro. Quem não aproveitaria? Os funcionários da fábrica o chamavam de louco. Falavam que tinha um espírito que andava assombrando as pessoas de noite. Que fora uma mulher assassinada naquele terreno, muito antes da fábrica existir. Joel, o encarregado, sempre acalmava eles. Falava que isso de espírito era uma grande bobagem, que ele sempre deixava algumas luzes acesas. Fora o barulho de um gato correndo por aí, a fábrica de noite era até bem silenciosa. Um dia, tendo que novamente ficar até tarde, aproveitou para fazer a escala de trabalho. Alguns trabalhadores teriam que receber mais um dia de folga na semana para abonar as horas extras. Ele quebrava a cabeça com aquilo quando escutou um barulho estranho. Mas ele continuou o seu trabalho. Mas ele escutou o barulho pela segunda vez. Então, resolveu investigar. Levantou da cadeira e foi dar uma olhada mais de perto. Sabia que a fábrica estava vazia, mas em nenhum momento imaginou que pudesse ser algum espírito. Ele não acreditava. Não encontrou nada e voltou ao trabalho. Assim que finalizou a escada, pegou a chave e saiu pela porta dos fundos. Ia beber no bar. Melhor que ficar procurando seres imaginários.
Fulgêncio adorava o silêncio da natureza. Talvez tivesse vivido em uma época errada. Acabou de beber o refrigerante e jogou ele de lado. Está poluindo o ambiente, cidadão? É muito fácil criticar as pessoas quando você não faz nem o básico. Que vergonha, jovem! Como o vício era muito forte, abriu a segunda latinha e começou a beber. Ele realmente gostava de refrigerante. Tirou do bolso um cigarro com procedência duvidosa e ficou olhando as nuvens formarem animais e objetos inanimados, braços esticados, fazendo os desenhos. O futebol no telão do bar, pessoas curtindo e bebendo cerveja. Joel, animado, descendo mais uma pela goela abaixo, enquanto contava casos do passado, sempre aumentando um pouco a história. Um pequeno tropeço no meio-fio, que logo virava um mega tombo de uma montanha íngreme. Ele rejeitou a saideira para voltar à fábrica e descansar. Em meio a gargalhadas, ele se despediu. Arrastando o pé pela fábrica, escutou um barulho esquisito. O mesmo que havia ouvido anteriormente. Como ele negligenciou o barulho da outra vez, agora ele iria investigar um pouco mais a fundo. Pensou ter avistado um vulto subindo as escadas, que dava ao topo da fábrica. Ele foi atrás. Ninguém poderia estar naquela parte da fábrica sem proteção. As banheiras de ácido ficavam embaixo. Imagina cair e ser derretido em poucos segundos. O vulto seguiu, com seu vestido branco surrado, com manchas de sangue e lama na altura das canelas. Joel parecia hipnotizado, seguindo o estranho espírito. Parecia os marinheiros que seguiam a sereia para as profundezas do lago. O encarregado esticava as mãos, querendo tocar o seu vestido. Não sabia o que estava fazendo. Um clima de tensão pesado no ar. Se alguém entrasse agora na fábrica, ele estaria encrencado. Não teria como explicar aquela situação. O vulto parou. Joel sentiu os pelos da nuca ficarem arrepiados. Tinha algo errado aí. Quando a criatura se virou, ele viu dentes afiados e um olhar perdido de maldade. Ele se assustou. A criatura se aproximou e deu um grito poderoso. Parecia que abelhas de fumaça saíam da sua boca. O velho foi chegando para trás assustado, com as mãos na frente do rosto, gritando por socorro. Em um desses passos para trás, ele acabou esbarrando em uma barra lateral de proteção. O ferro estava muito velho e enferrujado. Não aguentou o seu peso e caiu, levando junto o encarregado, que gritava apavorado. Uma queda de poucos segundos. Poucos segundos também foi o tempo que demorou para o seu corpo ser corroído pelos ácidos daquela mistura que fazia o refrigerante. Por um segundo, o seu crânio foi à superfície do líquido e viu aquele espírito ali em cima, o olhando, sabendo que em breve ele voltaria para lhe fazer companhia. Talvez decidido não vagar mais sozinho pela fábrica. Ninguém na fábrica desconfiou de nada por muito tempo. O tanque era limpo apenas uma vez por ano, e a sua hora de ser limpo ainda demoraria bastante. O único irmão ainda vivo de Joel era um bêbado, que mal lembrava o seu nome, a sua idade e aonde morava. O sumiço logo foi deixado de lado. Enquanto isso, Fulgêncio, que olhava a fumaça das chaminés das fábricas, arrotava sua terceira latinha de refrigerante e pensava: que delícia! Uma das maravilhas do mundo moderno.
Será que o ingrediente especial desse refrigerante eram restos de pessoas humanas? Tem certas coisas que o melhor não é saber. O tesouro escondido sempre tem mais valor.